Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje está no Salmo 50, versículo 15. Presta atenção, pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Vou ler de novo, vale a pena a gente ler de novo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Bom, esse texto é tão extraordinário que eu gostaria de chamar a sua atenção para uma reflexão profunda sobre lições preciosas desse texto da palavra de Deus. Então escuta bem o que nós podemos aprender desse texto maravilhoso. Primeiro, invoca a Deus no dia da angústia. Ou seja, nos momentos mais difíceis, quando você não vê saída, quando ninguém está por perto para te ajudar, quando você mais precisa e não tem ajuda das pessoas, busque a Deus, invoca a Deus em oração, invoca a Deus cantando hinos, invoca a Deus estudando a Bíblia. Como diz o texto, invoca a Deus no dia da angústia. Se você pegar essa frase e fizer uma conexão com Mateus 11, de 28 a 30, Jesus diz assim: Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, no tempo da angústia. Então Deus está dizendo assim: está doendo, está gemendo, está sofrendo, está difícil, não está claro, você não entende, está passando por uma crise na sua vida, em qualquer área da sua vida, invoca-me na hora da angústia, e eu vou te ouvir, diz o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Louvado seja Deus, né? E o texto fala assim: Ele te livrará. Deus vai livrar você nesse momento tão terrível que você está passando. Faça uma experiência. Vai no seu quarto, se ajoelha, conversa com Deus. Se for preciso, chore. Se for preciso, grite. Se for preciso, fique ali um tempão na presença de Deus. Deus vai te ouvir com certeza e vai responder às suas preces. Ele te ouvirá e ele te livrará também. Amém? Eu creio nisso e eu sei o que eu estou falando. E você também sabe que é assim que diz a Bíblia Sagrada. Aí tem dois pontos importantes aqui. O primeiro é que uma vez que você vai a Deus, uma vez que Deus te ouve, uma vez que Deus te acalma, uma vez que Deus te enche de paz, você vai glorificar o nome de Deus, você vai exaltar o nome de Deus, você vai louvar a Deus pelas bênçãos recebidas. Isso é maravilhoso, não é? Então, o seu choro vai se transformar em alegria, a sua tristeza vai se transformar em gratidão e você vai dar um testemunho poderoso desse Deus tão incrível que nos escuta, que nos atende, que nos responde, que nos cura, que nos transforma, que nos liberta e que nos salva. Eu selecionei aqui 7 exemplos de personagens bíblicos que passaram por momentos terríveis de angústia, por momentos difíceis, e eles fizeram exatamente isso aqui que está no Salmo 50, verso 15. Invocaram a Deus, Deus ouviu, respondeu e o salvou. Anota aí. Número 1, o apóstolo São Pedro. Pedro teve vários problemas, mas um dos momentos mais difíceis da vida dele foi quando ele estava andando sobre as águas e de repente começou a afundar. E ao afundar, ele percebeu que iria morrer. Então ele levanta a mão, dá um grito, faz uma oração que é um clamor, que é um grito, e diz: Senhor Jesus, salva-me. E Jesus estende a mão e o salva. É o que eu li aqui, ó. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Pedro fez isso e Deus o livrou. Entendeu a mensagem? É para você também. Número 2, o leproso que está em Mateus capítulo 8. Esse leproso estava à beira da morte, esperando a morte. Ele já tinha pensamentos já de morte, de suicídio. Ele estava depressivo, angustiado, desesperado. Não via saída, não via solução. E naquele momento mais difícil, na hora da sua pior angústia, ele viu Jesus que se aproximava. Ele foi a Jesus e clamou ao Senhor. E disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. E foi ali que Jesus o abraçou, o tocou, o perdoou, o curou e o purificou. Cumpriu na vida dele
o Salmo 50, verso 15. Terceiro exemplo, o paralítico de João 5. Ele estava paralítico há 38 anos. A angústia, o sofrimento era muito grande. E ele não tinha perspectiva nenhuma, porque ele não tinha certeza de que poderia entrar naquele tanque de Betesda. E foi quando Jesus chegou e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E no dia de sábado, Jesus o curou. Ele, na hora mais difícil de angústia, invocou o Senhor e o Senhor o atendeu. Tremendo, né? Extraordinário. Vamos para o exemplo de número 4. O cego de Jericó, que está em Marcos 10, 46 a 52. Ele estava na beira do caminho clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e o curou. Na hora da angústia, como diz o Salmo, invoca-me no dia da angústia e eu te ouvirei e te livrarei. O quinto exemplo, o ladrão da cruz, conhecido como Dimas, o homem que na hora mais difícil estava morrendo ao lado de Cristo. Ele invocou o Senhor e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus o ouviu, o abençoou, o perdoou e o salvou. Lucas 23, 42 e 43. Que tremendo, né? Isso enche o nosso coração de esperança e de certeza. Exemplo número 6. Elias, o profeta Elias, que teve depressão, que teve angústia, que teve sofrimento, mas que também teve uma hora em que a sua fé foi colocada em xeque, foi colocada em questão. E ele, naquele Monte Carmelo, orou a Deus, clamou ao Senhor e Deus mandou fogo do céu. Ou seja, Elias, 1 Reis, capítulo 18, 16 a 40, ele também buscou a Deus na hora mais difícil e Deus o ouviu, o atendeu e o respondeu. E último exemplo, o número 7, é aquela mulher adúltera, que foi levada a Jesus de forma violenta, agressiva e que era condenada ao apedrejamento. E Jesus então simplesmente olha para os acusadores, repreende com sabedoria, olha para aquela mulher, dá a ela uma segunda chance, perdoa os seus pecados e diz: agora vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Você viu? 7 exemplos bíblicos do que nós lemos aqui no Salmo 50, verso 15, que diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E aí? Agora é com você, é com a senhora, é com o Senhor, é comigo, é com cada um de nós. Vamos invocar a Deus, vamos buscar a Deus nos momentos mais difíceis. Clame ao Senhor. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, Ele vai te transformar. Eu creio no que a Bíblia diz e você também acredita. Então, eu vou orar por você agora e depois entra no seu quarto e faça a sua oração. Oremos. Pai querido, obrigado por essa mensagem. Abençoe essa pessoa que está em angústia, que está em sofrimento, que está em lágrimas, que está sem dormir, que está passando por uma situação como nunca imaginou. E que nesse instante a tua graça alcance essa pessoa e a perdoe, e a transforme, e a resgate, e conceda-lhe a salvação. É o que nós te pedimos com a certeza de que vais nos atender, pois fazemos esta oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Receba a paz do Senhor, a bênção de Deus. E um convitezinho para você chegar mais perto. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Procure o pastor. Os pastores adventistas são extraordinários, são homens de Deus. E se o pastor não estiver no dia que você for, procure os anciãos, as anciãs, procure os jovens. Eu tenho certeza que os irmãos vão te receber muito bem. Pode falar que você assiste os nossos vídeos, pode falar assim: olha, o evangelista Luiz Gonçalves me convidou para vir aqui. E você vai ver que a igreja vai te abraçar, vai te receber, vai te ajudar e tudo vai dar certo, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.